Hoje vamos falar sobre um tema importante para a saúde pública, a leptospirose. A Prefeitura de Fortaleza tem reforçado o alerta à população sobre a prevenção dessa doença, que pode ser grave, mas tem cura quando diagnosticada e tratada rapidamente. Para esclarecer dúvidas sobre as formas de transmissão, sintomas e medidas de prevenção, nós vamos conversar sobre esse assunto e entender como cada pessoa pode contribuir para reduzir os riscos de contaminação. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o Eduardo Amêndola, que é assessor técnico da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Prefeitura de Fortaleza. Um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar explicando o que é a leptospirose. Sim, é uma doença bacteriana, né? É transmitida principalmente pela urina dos roedores e ela tem uma resistência muito grande na água. Então, por isso a preocupação da questão, principalmente do período chuvoso, onde tem o alagamento. Então, ela sobrevive, essa bactéria, a Leptospira interrogas, sobrevive muito tempo na água. Então, a gente tem que ter um máximo cuidado com essa transmissão. Nós não temos vacinas, então há uma grande preocupação. Uma vez a gente teve contato com alguma água que a gente não saiba a origem, que não saiba que água é essa, o que a gente pode fazer? Lavar o pé? Sim, principalmente, vamos visualizar a questão do período chuvoso, onde em alguns pontos da cidade ocorre o alagamento e a exposição das pessoas a essas águas. Então é importante que tenhamos o máximo de cuidado de evitar, se possível, né, você ficar de um período bem longo em contato direto com essa água. Alimentos e outros alimentos, sejam verduras ou qualquer outro que você venha a consumir, tem que passar por um processo de higienização ou descarte. E quais são esses principais sintomas nos seres humanos que essa doença apresenta? A literatura relata que são sintomas muito semelhantes a outras doenças, com exceção talvez da dor na panturrilha e a pessoa ficar ictérica. Então, a medida mais apropriada é o quê? A pessoa sentiu esses sintomas, procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. E importante também, relatar que teve um contato prolongado com águas em função, caso seja, no período chuvoso. É uma doença transmitida pela urina de roedores, né? Os mais comuns são os ratos. Isso. Mas o que a Prefeitura tem feito para evitar a proliferação desses roedores aqui na nossa cidade? Sim, a estratégia adotada pela Prefeitura é uma estratificação. Estratificação de áreas de risco. Então, foi feita uma análise em cima de uma série histórica de 5 anos, de 2020 a 25, né, em que buscou identificar o local, né, de casos de leptospirose que evoluíram para a cura ou, infelizmente, para o óbito. E estabelecer ali um trabalho de desratização, que é a utilização do controle com a utilização de raticidas. E aí esse é o trabalho da Prefeitura, mas a população ela também pode contribuir como? Ela deve contribuir, em boa medida o faz, mas evitando. E aí a gente vem, nós temos a derratização, que é a utilização do raticida, e a antirratização, que é o manejo ambiental. É que a população coloque, descarte seu lixo em sacos fechados e em períodos que ocorram a coleta de lixo, né? Evitar de dispensar lixos ou qualquer outro tipo de alimento fora das latas que já existem, né, latas de lixo que existem na prefeitura em determinados locais, assim a gente evita a proliferação de roedores. A questão do lixo bem acondicionado, botado só no local, é porque o lixo ele vai atrair aquele roedor? Exatamente. Então, a nossa ação de derratização, ou seja, a utilização do raticida para o controle, ele fica, vamos dizer assim, ameaçado quando existe também uma oferta de alimentos. Então você concorre, né, o alimento e o raticida. Então a gente tem que evitar essa oferta de alimentos. Hoje aqui em Fortaleza esse trabalho de desratização está acontecendo especificamente de que áreas da cidade? Tem como a gente mapear, falar alguma coisa? Sim, o que ocorre é que a ação de derratização, a ação da prefeitura no controle de roedores, ela não é uma ação simplesmente num dado momento do ano. É um programa e como tal ele ocorre ao longo do ano. Então, todas as regionais, todos os seus bairros e todos os seus quarteirões que são identificados com essas características de casos de óbito ou de evolução à cura, são realizados esse trabalho. Então, ocorre no município ao longo todo. do ano todo, entendi. Isso. E a população pode solicitar esse serviço através de um 56, ligando, falando no meu bairro, na minha rua? Isso sim, é importante que a gente também visualize esses outros pontos, áreas de risco, áreas de baixo saneamento ou qualquer outro território do município que careça desse controle efetivo com o uso de raticida.
Eduardo, que balanço você pode trazer para a gente de casos de leptospirose aqui em Fortaleza? Infelizmente, a leptospirose tem uma característica própria, que é o quê? É um número reduzido de casos, porém a letalidade ela é muito alta. Então, assim, há uma grande preocupação, porque os números que ainda, se comparados a outras doenças, possam parecer pequenos, mas eles têm uma letalidade muito alta. Então, nós podemos... Esse ano, até o mês de maio, nós temos 11 casos total, cujo 3 casos evoluíram e foram a óbitos. Então, assim, nós temos uma letalidade de 27%, isso é uma letalidade extremamente alta, né? Assim como os anos anteriores. Nós, no ano de 2025, nós tivemos 40 casos com 4 óbitos. Então, perceba a letalidade que é. Então, a grande preocupação por parte da prefeitura que essas ações, estratificação, participação da população na questão da oferta do lixo ou jogarem lixo em terrenos baldios, essa preocupação ela deve ser de todos, né, para que a gente possa evitar esses números. Eu acredito também, sou leiga no assunto, não sou médica, mas que essa questão da letalidade tem muito a ver também com quando eu procuro ajuda, né? Exato. Se eu deixei a doença agir mais tempo no meu organismo, porque acho que procurando nos primeiros sintomas, a chance de cura é muito maior, né? Exato, exato. Então, assim, é importante que você fala, porque a busca e os detalhes do que você, vamos dizer assim, participou em termos de dia a dia, é importante no posto de saúde. Você tem que ir, assim que você tem os primeiros sintomas, você deve procurar um posto de saúde e relatar tudo o que você vivenciou. Presença, contato com água, porque a transmissão ela se dá através de mucosa ou a lesão no corpo que possam, vamos dizer assim, essa água contaminada penetrar. Mas se você fica num período muito prolongado na água, há também essa contaminação. Então, isso tudo deve ser relatado em tempo oportuno, para que, como você falou, evite-se esse prolongamento e esse agravamento do quadro, porque nem sempre o quadro que a pessoa apresenta naquele momento são tão emblemáticos, são tão simbólicos que possam, de certa forma, já ser identificado como leptospirose. Daí a importância de passar rapidamente por uma avaliação médica, né? Exatamente. E os postos de saúde Exatamente. todos recebem esses casos para Exatamente. orientar. Para a gente finalizar, qual a mensagem principal de alerta que a Prefeitura de Fortaleza deixa aí? Mas antes de finalizar, a gente falou muito de ratos, né, de roedores, mas tem algum outro roedor que transmite a leptospirose? Normalmente são esses ratos, são as ratazanas principalmente, né, que estão presentes em todos os lugares. Então, o que nós temos que fazer é justamente o controle e evitar a exposição ao máximo, né, por essas vias que eu falei de transmissão. Entendi. E uma vez contato com a água, lavar com água e sabão, já Isso, ajuda na prevenção, né? água sanitária, né? Evitar você limpar, lavar todos os alimentos que possivelmente possam, de certa forma, terem sido contaminados, se não descartá-los. Entendi. Então, para a gente encerrar, qual é a mensagem, Eduardo, de alerta aí da Prefeitura de Fortaleza? É importante para todos nós, né? Todos os fortalezenses, vamos dizer assim, essa preocupação, né, com o dia a dia, porque é uma doença grave, extremamente grave, que leva muita gente a óbito. Tá ótimo, então, Eduardo. Muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Obrigado. Tá aí, a leptospirose é uma doença séria, mas tem cura. A conscientização da população sobre formas de transmissão, sintomas e medidas de prevenção são essenciais para diminuir os casos e proteger a saúde pública. Manter ambientes limpos, evitar contato com água contaminada e procurar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas são atitudes que podem fazer a diferença. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.